E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, filo Equinodermata, né? Mais um filo aí, penúltimo dentro da sequência do reino animal. Então, ó, uma boa aula! Bom, galerinha, então dentro da nossa sequência, da nossa playlist de zoologia, né, nós vamos começar a análise da primeira parte, né, a respeito do filo Equinodermata. Então eu separei aqui para vocês algumas noções de classificação, certo? E aí também nós vamos falar de algumas particularidades ou novidades evolutivas dentro desse grupo. Os equinodermos apresentam esse nome devido a uma origem grega associada a equinos, espinho, e dermatos, pele. Então são indivíduos que apresentam espinhos na superfície da pele. São todos representantes marinhos, né, todos os representantes desse grupo, e os mais conhecidos são as estrelas do mar, os ouriços do mar, bolachas de praia, pepinos do mar, lírios do mar, serpentes do mar. Todos os representantes que giram aí em torno de 6.000 espécies, né, dependem do substrato marinho, então são classificados como indivíduos bentônicos. E registros fósseis datam aí em torno de 570 milhões de anos atrás, através de achados fósseis desses representantes. Então, galera, olha só, eu montei aqui para vocês, né, um cladograma, uma árvore filogenética, das 5 classes que são estudadas dentro do grupo. Então é interessante você pelo menos saber, né, o nome da classe e um representante. Então eu coloquei aqui na sequência, ó, Crinoideia, lírios do mar, Asteroideia, estrelas do mar, Ofiuroideia, serpentes do mar, Equinoideia, ouriços do mar, aqui também cabe bolachas de praia, e Holoturoideia, os pepinos do mar. Então, se a gente fosse analisar um ancestral, o mais próximo desse ancestral é o braço que dá origem aqui à Crinoideia. Aí você tem uma bifurcação que dá origem à Asteroideia, depois da bifurcação Ofiuroideia, e por último, a última bifurcação, Equinoideia, Holoturoideia, beleza? Como dito no começo, todos são marinhos e são bentônicos, dependem do substrato marinho. Ainda preservam aquelas características clássicas, né, triblásticos, a presença de 3 folhetos embrionários, e celomados, tá, que é a presença, a formação da cavidade celômica. Lá no desenvolvimento embrionário, nós vamos destacar a diferença de um celomado a partir dos equinodermos e dos celomados anteriores que a gente estudou, que é quanto à origem desse celoma. Então nós vamos focar melhor isso na parte de desenvolvimento embrionário, que vai ser a próxima playlist da sequência, quando finalizar a parte de zoologia. Bora pra cá. Então aqui eu coloquei como novidades evolutivas e também características que são relacionadas a esse grupo. Então lá, a primeira, deuterostômios ou deuterostomia. Esse estomia, né, ele quer dizer boca, deutero, depois. Então, nesses indivíduos, lá na fase de desenvolvimento embrionário chamado de gástrula, a abertura chamada de blastóporo vai formar inicialmente o ânus. Uma importante novidade evolutiva, só depois que forma a boca. Então são, dentre todos os filos que nós já estudamos, esses carinhas são os primeiros a serem deuterostômios. O próximo grupo, o grupo dos cordados, o nosso grupo, também vão ser deuterostômios, beleza? Então anote isso aí, extremamente importante, tá? Endoesqueleto calcário. Até então, todos os indivíduos que apresentavam, né, um esqueleto, a formação de uma estrutura de sustentação, eles apresentavam esse esqueleto externo, completo ou parcial, ou a ausência desse esqueleto, né, ou até um esqueleto hidrostático. Aqui eu já tenho a formação de placas calcárias que ficam sob a pele, tá? Então por isso que ele é chamado de endoesqueleto calcário, tá? Extremamente importante, muito lembrado disso aqui em provas, então tem que ficar atento. E terceira característica é quanto à simetria. Desde plateumintos nós vamos tendo aí uma simetria bilateral, que é aquela famosa tipo de simetria onde organiza-se a cefalização, regionalização corporal e tudo mais.
Esses indivíduos, quando eles atingem a fase adulta, a simetria é chamada de pentarradial. Seria uma simetria radial, mas normalmente é relacionada a 5 planos de eixo. Então, na fase adulta, a simetria é pentarradial. Mas na fase larval, todas as larvas dos representantes desses indivíduos apresentam a simetria bilateral. Então é importante você também ter noção dessa diferença em relação à simetria da fase larval para a fase adulta. E talvez a característica mais importante, a mais cobrada em exercício de vestibular, é quanto a esse sisteminha e esse esquema que eu montei aqui para vocês. O sistema ambulacrário, ou também chamado de sistema hidrovascular. Nós vamos perceber na próxima aula que a parte de fisiologia desses indivíduos ela é bastante rudimentar e várias partes de sistemas que apareceram em grupos anteriores estão ausentes aqui. Então o sistema hidrovascular, o sistema ambulacrário, ele vai cumprir a finalidade de vários sisteminhas, tá? Mas o que é o sistema ambulacrário? Ele é uma rede de canais por onde a água vai passar por dentro e aí ele vai desenrolar essas funções que eu destaquei aqui para vocês do lado direito do quadro. Então vamos lá, vamos primeiro. Primeira parte de perguntas. Pode ser questionado algumas partes importantes desse sistema. Então vamos lá. Então na parte oposta ao substrato vai ter uma placa que a gente chama de placa madrepórica. Olhando de cima, né, ela é toda cravejadinha, parecendo a abertura de um chuveiro. É por onde a água vai entrar. Então essa água entra pela placa madrepórica e ela desce um canal chamado de canal pétreo. E aí ela vai em direção ao que seria o disco central desse indivíduo. E aí lá no disco central existe um canal, né, chamado de canal circular. Então ele forma um círculo de onde partem os chamados canais radiais. Então vamos imaginar uma estrela do mar com 5 braços. Então eu vou ter um canal radial para cada braço, né, dessa estrela do mar que eu estou comentando. E eu fiz essa representação. Então aqui iria um braço, aqui vai outro, outro e outro. Canal circular, canais radiais. Nos canais radiais eu vou ter a estrutura chamada de pé ambulacral ou pés ambulacrários. São pequenas bexiguinhas, semelhante a bexigas, que se enchem e esvaziam de água e aí eles acabam proporcionando ou desenrolando uma parte das funções desse sisteminha. Então eu destaquei aqui para vocês, ó, um pé ambulacral que é dividido em 2 partes, as ampolas, que é por onde enche a água, e o pódio, que é a abertura por onde essa água vai sair. Então a primeira função desse sistema é justamente participar do processo de fixação e até locomoção do indivíduo. Então quando ele se enche de água, a ampola, ocorre uma pressão de volta aqui, ó, e aí ele funciona como uma ventosa e acaba auxiliando na fixação. Quando ele esvazia a ampola, a água é expulsa pelo pódio e afasta ele do substrato onde ele está. Então aqui a gente já associou fixação e locomoção. Pode auxiliar nos processos de trocas gasosas. Vocês vão perceber na fisiologia que existem brânquias, estruturas que são mais especializadas para essas trocas. Mas dentro do sistema circular da água podem ocorrer trocas gasosas. Também é importante para a alimentação. Alguns desses indivíduos acabam sendo filtradores, né, ou dependendo um pouco da filtração. Então eles acabam tendo que absorver também partículas alimentares ou até na captura do alimento. Através do processo de fixação ele acaba prendendo, né, a presa, o alimento dele ali. Beleza? A função de excreção também é desenrolada aqui. Então a excreta nitrogenada é lançada para o interior, né, dos canais e aí ela é expulsa lá através da movimentação dos pés ambulacrais. E aí a principal excreta nitrogenada é a amônia, beleza? Então essas são as principais funções relacionadas a esse importante sistema que é exclusivo desses indivíduos. Então, galerinha, a primeira parte era essa daqui, ó, expor características, um pouquinho, né, da classificação filogenética e novidades evolutivas, tá? Beleza, espera um pouco. Bom, galera, então a ideia aqui é apresentar, né, uma primeira parte do grupo dos equinodermos, tá? Então na sequência nós vamos trabalhar a parte de
fisiologia, aí nós vamos analisar uma imagem, né, de um ouriço do mar, que é muito cobrado em exercícios, e finalizar a parte de classificação com reprodução, beleza? Então desde já eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e se você curtiu esse vídeo, dê um like, se você não gostou, dê um dislike, coloque nos comentários aí sugestões, né, pra gente estar melhorando aí o nosso canal, beleza? Que é feito para você com aulas gratuitas. Se você quiser me seguir nas redes sociais, está aqui meu Facebook, meu Instagram, onde você também a gente pode trocar ali, eu posto alguns materiais, a gente troca a conversa mais próxima, tá de boa, beleza? Então de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!